Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 9 de novembro de 2021, dia 5 de Kislev de 5.782. E no dia de hoje, em 1938, o governo nazista promoveu a Noite dos Cristais. O nome deriva do fato de dezenas de milhares de casas, lojas, sinagogas, clubes, clínicas judaicas que foram queimadas, vandalizadas e destruídas, e tendo seus vidros estilhaçados, refletindo a luz durante a noite. Foi a forma dos nazistas comemorarem os 15 anos da primeira tentativa de Hitler de tomar o poder, quando jurou morte aos judeus. Nesta noite, 1.240 sinagogas foram destruídas, 7.000 lojas de judeus foram saqueadas, 30.000 judeus foram enviados a campos de concentração, 638 judeus se suicidaram para evitar serem mortos a marretadas e outras formas violentas. Foi o início da página mais negra da história da humanidade. Seguiu-se logo depois a indiscriminada matança de judeus, seguida mais tarde por matança de outros povos como os ciganos, a esterilização de negros e o abate dos deficientes físicos. Eu convoco você, ouvinte, e todo ser humano que abomina o racismo, a deixar hoje à noite uma luz acesa em sua casa, uma lâmpada que possa ser visível de fora. Será uma maneira de trazer um pouco de luz neste dia negro da história humana. Você, se quiser, pode visitar o site da revista Kadima, que aparece em seu vídeo, e ler o meu artigo publicado a respeito da Noite dos Cristais. E vamos às manchetes. O dólar perde força e o valor aqui em Israel já é o mais baixo em 25 anos. Hamas critica veementemente Partido Árabe Israelense. Ação importante da polícia contra a violência na sociedade árabe israelense tem muito grande sucesso. Revolução na Etiópia mobiliza a Força Aérea de Israel. Hamas se nega a fornecer informações sobre sobre israelenses em seu poder e ameaça com sequestros de outros soldados. E a maior rede de supermercados e o maior fornecedor de supermercados em Israel encontram-se em apuros. Se você gostou do que nós vamos tratar, por favor, deixe o seu like nesse vídeo. Ative o sininho que aparece na base da sua tela para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se e nos ajude dando aquela força, divulgando o nosso canal, divulgando os nossos vídeos a seus amigos e conhecidos. E vamos às notícias. O Hamas proferiu no sábado críticas contundentes contra Mansur Abbas. Musa Abu Marzouk, um alto dirigente da organização Hamas, atacou a conduta do Partido Ram de Israel, que apoiou o orçamento nacional e permitiu sua aprovação. Em uma declaração absolutamente incomum, Abu Marzouk afirmou: espera-se que os elementos árabes no Knesset de Israel se oponham a um orçamento que permita a expropriação das nossas terras e a construção em assentamentos e o cerco a Gaza. Abu Marzouk não se contentou com isso e pediu aos deputados árabes na Knesset que se opusessem fortemente às medidas de Israel e não apoiassem o governo e não permitissem sequer a existência de um governo em Israel. A oposição à ocupação vem por meio de luta e conflito, não de integração e coexistência, disse ele. O Partido Árabe Ram, liderado por Mansur Abbas, é a primeira facção árabe a se juntar a uma coalizão de governo em Israel. E nas longas noites de quinta e sexta-feira passada, apoiou o orçamento ao longo de 780 votações consecutivas em menos de 72 horas. Abbas escreveu após a aprovação do orçamento para 2021 e 2022.
Aprovar o orçamento significa evitar eleições que criarão uma Knesset mais de direita, com possibilidades de Netanyahu retornar ao poder. Palavras de Mahmoud Abbas. O dólar segue perdendo valor em Israel e atingiu o ponto mais baixo em um quarto de século. Eu mesmo cheguei a Israel em 2015, quando eram necessários 4 shkalim para comprar $1. Hoje, compra-se $1 por 3 shkalim e 10 centavos. Esta incrível força do shekel se baseia na imensa exportação israelense, principalmente na área de alta tecnologia, bem como na entrada de investimentos diretos e no início recente da exportação de gás natural. A tendência é que o dólar siga perdendo valor. Israelenses se desfazem de seus dólares tão logo cheguem às suas mãos como se estivessem queimando, porque cada dia o dólar vale menos. O efeito sobre os exportadores é dramático. Eles pagam em shekel os seus salários, pagam em shekel o seu IPTU, o aluguel, o combustível, mas recebem dólares por seus produtos exportados, sendo forçados a diminuir sensivelmente seus ganhos ou a aumentar seus preços em dólares, o que os pode tirar do mercado, pois os países concorrentes, o dólar se fortalece, o que pode fazer com que os concorrentes mantenham ou até abaixem seus preços em dólares. Por exemplo, Turquia, Argentina, Brasil, Colômbia e inúmeros outros países vêm desvalorizando a sua moeda frente ao dólar. Outra área afetada é o recém-aberto turismo. O dólar fraco encarece o turismo receptivo. Por outro lado, nunca foi tão barato para o israelense no exterior. O custo das viagens caíram em mais de 20% desde o início do corona. Os produtos importados também caem em seus preços. Há uma explosão de compras na AliExpress e na Amazon. E, sem dúvidas, os voos de Israel para o exterior partem lotados com turistas que sabem que compraram tudo muito barato lá fora. Como é sabido, a sociedade árabe em Israel sofre de imensa violência. Há grupos de árabes que extorquem comerciantes dentro das aldeias árabes, há assassinatos em disputas familiares, há muita violência doméstica. Nos últimos anos, grupos de marginais se infiltraram nas prefeituras nas cidades árabes e vêm desviando recursos. Historicamente, a sociedade árabe se opõe à polícia de Israel e dificulta o seu trabalho nas aldeias árabes, mesmo quando os policiais a trabalho são árabes. Durante os últimos 12 meses, a polícia conseguiu infiltrar um informante nas principais quadrilhas de comércio de armas ilegais. Lembrando que armas ilegais em Israel estão, na sua esmagadora maioria, na mão de membros da comunidade árabe. Esta infiltração fez com que fosse possível a coleta de muitas informações. Durante 14 meses, este informante adquiriu centenas de armas, de bombas e até disparadores à distância acionados por celular, num valor total de 1,3 milhões de dólares. Nesta madrugada, uma ação combinada e concomitante em 25 aldeias árabes, foram presos 68 pessoas que comercializavam armas ilegais, uma das quais um soldado numa unidade de elite do Exército. Trata-se da maior e mais importante ação contra o comércio de armas ilegais na história de Israel. Da lista de criminosos indicados pelo agente infiltrado, faltam ser capturados apenas 13 elementos. Porém, a polícia acredita que não deve demorar, pois a rede de proteção foi desmantelada e será muito difícil que eles consigam se esconder por muito tempo. A ação se centrou exclusivamente no comércio ilegal de armas. A ação ainda não visou nem o comércio de drogas, nem outros tipos de crime, como a venda, a posse de armas ou a venda de proteção aos comerciantes. Além dos criminosos, foram apreendidas também grande quantidade de armas, de munição e somas em dinheiro nas casas destes traficantes de armas. A Etiópia vem vivendo uma guerra civil de grandes proporções.
As facções em luta são tribos diferentes. Os tigreis etíopes se uniram ao grupo étnico Oromo e marcham em direção à capital Addis Abeba para tentar derrubar os Amharis, que são o grupo que hoje dirige o país. Os tigreis dirigiram o país com mão de ferro e com um regime comunista extremamente sanguinário durante muitos anos, até serem derrotados há 2 anos atrás pelos Amharis em conjugação com os Oromos. No entanto, os Oromos hoje se aliaram aos tigreis revoltosos numa situação de tremendas violações de direitos humanos e de todas as leis de guerra por todos os lados nesta guerra civil. Há na Etiópia ainda cerca de 5 mil judeus negros que se consideram descendentes diretos do relacionamento entre a rainha de Sabá com o rei Salomão. Apesar de não correrem risco de vida imediato, a situação na Etiópia é extremamente volátil e o governo ordenou à Força Aérea para que crie imediatamente um plano de contingência para a retirada desses 5 mil judeus do país que se encontram em guerra civil. Não há intenção de colocar o plano em prática imediatamente, mas é necessário que a Força Aérea esteja preparada e treinada para ser usado caso for necessário ajudar a essas pessoas a saírem do país. O Hamas, como se sabe, tem em seu poder o corpo de 2 soldados israelenses abatidos em 2014. Tem também 2 prisioneiros israelenses, um judeu etíope e um beduíno árabe, ambos com problemas mentais, ambos cruzaram a fronteira de Gaza, um no ano de 2014 e outro em 2015. Jamais foi dada qualquer informação sobre eles, nem mesmo sequer se sabe se estão vivos. A Cruz Vermelha jamais pôde visitá-los tampouco. O Hamas diz ter feito uma proposta através do governo egípcio para que Israel libertasse todos os prisioneiros palestinos idosos, todas as palestinas mulheres presas e um número não especificado de jovens. Em troca, o Hamas daria informações sobre onde estão os corpos e qual a situação física dos 2 prisioneiros. No entanto, segundo o próprio Hamas, Israel não teria concordado com essas condições. O porta-voz do Hamas disse ainda que se Israel não aceitar as condições do Hamas, não lhe sobrará outra decisão possível que não seja promover novos sequestros. Ele também disse que o Hamas não diferencia entre soldados e civis, pois, conforme suas palavras, todos os habitantes de Israel respondem pelo país. E, finalmente, a maior rede de supermercado de Israel, Supersol, foi alvo hoje de um programa de busca e apreensão de documentos e diversos dos seus diretores e altos executivos foram intimados a depor imediatamente. Concomitantemente, a gigante de alimentos Strauss, que é a maior fornecedora de supermercados aqui no país, está na mesma situação. Há uma acusação de formação de monopólio e de manipulação de preços, o que fere a lei do consumidor israelense. Caso culpados, as penalidades serão extremamente fortes. Isto fez com que as ações do Supersol desabassem na Bolsa de Tel Aviv no dia de hoje. É tudo muito embrionário. Há que se esperar pelas conclusões das investigações, mas a situação de ambas as empresas é muito pouco confortável. Amigos, por aqui ficamos pelo dia de hoje. Eu reitero a minha solicitação para que todos vocês acendam uma luz que seja visível fora das suas casas para iluminar a noite onde se comemora o início da página mais negra e escura da história da humanidade. Desde aqui, deixo-lhes o meu abraço e a partir da semana que vem estarei por um mês aí no Brasil. Continuarei a reportar diretamente do Brasil e será um prazer encontrar com um grande número de vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser.